Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Paz do Senhor a todos. Estamos iniciando mais uma programação da Superintendência da Juventude. Nós somos da área Curupaiti, da sub-região Centro-Sul. Estamos localizados na Avenida Farrapos, 312, na sede internacional. Temos como nosso presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, o nosso superintendente da Juventude, pastor Adriano Licidônio, e como diretor de comunicação, pastor Rudinaldo. Está aqui, eu sou a irmã Veridiane, está aqui comigo o irmão Rafael. Paz do Senhor a todos. E o nosso irmão Eliezer. Paz do Senhor a todos. Antes de nós lermos o tema, eu peço a você que compartilhe esta live, deixe o seu like e deixe o seu comentário também, contribuindo com esta live conosco. Antes de darmos início, então, quero pedir ao irmão Rafael que faça uma oração e entregue a Deus esta live. Em nome de Jesus. Pai nosso que está no Senhor Deus e amado Obrigado, Pai, Deus, Senhor, por tudo, Deus. toma, Senhor, Pela tua esta live, bondade, Senhor, em pela tuas tua mãos, Senhor, em nome de misericórdia, Jesus. Deus, porque nos guardou até Derrama, aqui, Senhor, da tua graça, com Senhor. essas Toma, estradas Senhor, em chuvosas, nome de guarda os Jesus, irmãos Senhor, que te estão louvamos, voltando Senhor, para suas casas, por ter Senhor, nos trazido, saindo, Senhor, até este Senhor, do lugar, culto Senhor. abençoado, Usa as Senhor, nossas em vidas, nome Senhor, de como Jesus instrumentos, Cristo, e fala Senhor, conosco, Senhor, diante da nesta tua live, presença. Senhor, nos Em inspira com nome do teu Espírito Filho amado Santo, Jesus Senhor, Cristo, Senhor, para em a tua honra e a tua nome de glória, Jesus. Senhor, segundo o teu amor, em nome de Jesus. Amém. Aleluias, glória a Deus. Nosso irmão Eliezer, então, vai estar lendo conosco o nosso tema de hoje. E o tema é o amor que transforma. Como versículo base, Marcos 5,19, que nos diz assim: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas disse-lhe: vá para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Amém. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre o amor de Deus, o amor do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos transforma e causa um impacto na nossa vida. E baseado nisso, neste versículo, eu quero fazer uma pergunta para o nosso irmão Rafael, perguntando para ele como que foi o seu encontro com Jesus. Porque nós vemos aqui nessa passagem, nós lemos Marcos 5,19, onde nós vamos ver o endemoniado de Gadara, onde ele teve um encontro com Jesus, onde ele havia legiões de demônios consigo. E ele teve um encontro com Jesus. E a partir daquele encontro, ele foi completamente transformado por Deus. E é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Sobre esse encontro, sobre este impacto que nós temos quando nós verdadeiramente temos um encontro com Jesus. Como o endemoniado de Gadara ele teve e foi a vida dele transformada por Deus. Então, irmão Rafael, com base neste versículo, eu quero lhe fazer uma pergunta. Como que foi o seu encontro com Jesus? Glória a Deus. Eu não era nenhum endemoniado no nível do gadareno, mas vamos dizer que eu tinha uma influência diabólica na minha vida antes de Cristo, muito forte.
mesmo sem perceber. O meu encontro com Jesus, irmã Verdiane, eu sempre baseio o meu encontro com Jesus. Não é porque esse é o tema, mas realmente o meu encontro com Jesus, o que mais me marcou na minha vida e me marca até hoje, e eu creio que vai me marcar até o fim da minha vida, até se meus cabelos embranquecerem e eu ver os meus netos, é o amor de Deus, com o quanto Ele me amou. Um amor que eu nunca vi em nenhum outro lugar, um amor que é diferente de um amor de pai, de mãe. A Bíblia chega a citar um dos maiores amor que pode ser representado aqui na Terra, o maior, na verdade, que é o amor de mãe. Mas o amor de Jesus, ele ultrapassa o amor de uma mãe. E é um pouco difícil de imaginar o quão grande isso pode chegar, porque quando a gente pergunta para uma mãe, se você perguntar para sua mãe agora, o que ela faria por amor ao seu filho, o que ela faria por amor à sua filha, e uma mãe não ia impor limites no que fazer por amor a um filho. E Jesus chega a ultrapassar isso. Jesus ultrapassa todos os limites do ser humano, todos os limites que o ser humano pode fazer para demonstrar um amor a alguém. Seja o que for, seja até mesmo um sacrifício. Porque a Bíblia fala que pode um amigo morrer por outro amigo. Isso pode acontecer. Isso, na verdade, até aconteceu durante o decorrer da história. Mas nunca alguém morrer pelo seu inimigo. Isso é incrível. Então, quando eu encontrei esse amor na minha vida, quando eu percebi que eu não era alguém que fazia a vontade de Deus, que eu não era alguém que era alguém que agradava a Deus, que eu não era alguém que era um exemplo de pessoa para se seguir, e Jesus mesmo assim olhou profundamente e me desejou, e me quis, e realmente demonstrou isso de diversas maneiras, falando comigo, enviando o profeta, me dando experiências, conforme eu ia abrindo o coração para Ele, dando espaço para Ele trabalhar, Ele ia trabalhando com todas as suas forças, e isso me deixou impressionado, e eu não resisto ao amor de Jesus. Eu não resisti ao amor de Deus. Talvez, se irmãos, Deus tivesse me ameaçado, Deus tivesse operado com a justiça dele, Rafael, se tu não me servires, isso vai te acontecer. Se tu não me seguires, essas serão as consequências. Talvez se ele tivesse abrido os meus olhos para isso, eu não teria o seguido, mas ele me mostrou as consequências se eu seguisse ele. Ele me mostrou por amor, ele me mostrou as consequências do que aconteceria. Eu me lembro da primeira vez que eu estive no culto na Curupaiti, e estava lá minha família que não ia em igreja também. A primeira vez, todos nós estávamos ali. E eu fechei os meus olhos no momento de uma oração, e começou a passar a minha vida diante dos meus olhos em segundos, como flash. Tudo que eu estava vivendo, droga, tudo que eu estava, crime, armas, isso em segundos, noites, madrugadas na rua, isso tudo muito rápido. E depois me apareceu 3 imagens, que 2 já estão cumpridas hoje, e a terceira está para se cumprir. A primeira era eu, de terno, pregando naquela igreja. Isso para mim era impossível, irmãos. Isso era extremamente impossível na minha mente. Eu, uma pessoa que, se me vissem hoje, se não me vissem antes, não iriam falar que era eu. Glória a Deus, quanto Jesus é bom com a gente, que reflete na nossa vida. E aquilo aconteceu.
E a segunda era eu casado e uma mulher linda, vestida de branco do meu lado. No caso, eu estava se casando. Isso se cumpriu, glória a Deus. E a terceira visão era eu brincando com meu filho no parque, irmãos. E era um final de uma tarde ensolarado. E quando isso vem no meu coração, eu fico muito emocionado. Porque Deus sabe, apesar do ambiente que eu cresci, apesar das circunstâncias que me levaram a fazer o que eu fiz, apesar das más escolhas que eu também fiz, Deus sabe no profundo do meu coração qual era o meu sonho, que era ter uma família, que era ter um lar estruturado, mesmo não tendo crescido mesmo não tendo tido a oportunidade de ter de que era ser um pai exemplar, de que era ter uma só mulher. Eu tinha esse desejo mesmo estando no mundo, mas era impossível para mim, porque simplesmente quanto mais eu tentava, mais eu era derrotado. Aleluia! Até que hoje, lendo a palavra de Jesus, ele nos mostra para os seus discípulos, dizendo: sem mim nada podereis fazer. E eu dou graças a Deus por isso. Então, a terceira está para se cumprir e meu filho Benjamin está prestes a nascer. Glória a Deus. E eu vou estar brincando com ele na praça. Aleluia. E essas três visões que mostrou o amor de Deus para mim e para a minha vida, do qual eu não era digno, não fiz nada para merecer aquilo. Pelo contrário, decepcionei as pessoas que eu amava, decepcionei minha mãe, decepcionei minha família, decepcionei, na época, a pessoa em qual estavam relacionando. E eu não tinha motivo, irmãos, para viver. Eu entrei numa profunda depressão. Então ali, quando eu senti que não merecia mais o olhar de ninguém, Jesus me olhou. E isso me marcou. E é isso que me levanta, irmãos. É isso que me faz levantar todos os dias e decidir carregar a minha cruz. Decidir ter esperança que Ele volta. E que a sua glória será eterna. É o amor dele. Glória a Deus. O irmão já respondeu a segunda pergunta que eu ia fazer, que como sua vida mudou, né, após esse encontro. E verdadeiramente nós vemos através da palavra de Deus e de testemunhos de diversos irmãos, não somente do irmão Rafael, mas que quando a gente tem esse encontro verdadeiro com Jesus, quando nós temos esse encontro com Deus, realmente nós temos a nossa vida transformada em muitos aspectos. Não somente de uma forma externa, mas de uma forma interna. E Deus, Ele cumpre realmente com as suas promessas, porque ali no encontro com o gadareno, ele teve um encontro com Jesus, ele conheceu Jesus e ele foi liberto através daquele encontro. Glória a Deus. E é isso que acontece, irmão Rafael, é isso que acontece, irmão Eliezer, quando nós temos um encontro verdadeiro com Jesus. O que aconteceu quando eu tive o meu encontro com Jesus, quando eu ouvi a primeira vez a voz de Deus, houve ali uma libertação na minha vida. Glória a Deus. E isso é algo muito impactante, porque a palavra de Deus diz em João 8,32, aqueles que puderem acompanhar, nos diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E em João 14,6, nos diz que Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é essa verdade que liberta, irmão Rafael e irmão Eliezer. Você Aleluia. que está nos assistindo. Esse Jesus que, quando nós temos um encontro com ele verdadeiramente, ele nos liberta das coisas do mundo, nos liberta de nós mesmos. Eu me lembro que quando eu tive essa experiência de ouvir a primeira vez a voz de Deus, eu me lembro que eu estava completamente maquiada. Eu me lembro que eu tinha me arrumado. Era uma época festiva, assim. E eu estava comemorando. E eu me lembro que eu tinha feito a minha sobrancelha, eu tinha feito maquiagem, eu tinha feito meu cabelo, as minhas unhas. A minha mãe tinha comprado roupa nova para mim. E aconteceu um episódio naquela noite, naquele dia, que eu cheguei em casa muito mal.
muito triste. Eu havia brigado com uma pessoa muito importante na minha vida, muito feio, e eu fui para casa, e ali eu chorando em prantos, a maquiagem tinha ido embora, e eu me lembro que eu ouvi uma voz, e aquela voz queimou no meu coração, e eu me lembro que Deus disse assim: não é isto que eu tenho para ti. Não é isto que eu tenho para a tua vida. E eu me lembro que naquele momento queimou o meu coração aquela voz, porque eu estava sozinha no meu quarto. E eu me lembro que eu fui até o banheiro da minha casa e comecei a lavar o meu rosto. Eu me olhei no espelho e aquela chama queimou no meu peito, que eu me senti tão suja. E eu comecei a lavar e a limpar os meus olhos e Glória a Deus. a tirar a rena que eu tinha na minha sobrancelha. E eu comecei a tirar as minhas unhas com a boca. E eu dizia: eu não sei, porque eu não sabia, irmãos, naquele momento. E eu dizia: eu não sei se é verdadeiramente o Senhor que está falando comigo, mas o que eu senti foi diferente. E eu quero daqui para frente experimentar isso que o Senhor disse que tem para mim. Glória a Deus. Se o Senhor disse que tem algo diferente para mim, eu quero isso. E eu me lembro, irmãos, que depois daquilo ali, realmente a minha vida mudou. 2 meses depois dali, eu decidi descer as águas batismais, o que era impossível para mim. Mas esse encontro, aquele encontro que eu tive ali no meu quarto com Jesus, de ter ouvido aquela voz, de Deus ter dito para mim: eu tenho mudança para a tua vida. Eu tenho algo melhor para ti. Eu não tenho isso, eu não tenho esse sofrimento. Eu tenho uma paz verdadeira. Eu não tenho, porque aparentemente eu estava bem, mas por dentro, só Deus sabe como eu estava. E Deus ali fez uma transformação na minha vida. Como Ele fez com o demônio de Gadara. Eu não era uma pessoa possessa, né, que o irmão Rafael também citou, que ele também não era igual o endemoniado de Gadara, mas nós também tínhamos coisas a serem libertas. Até hoje, cada um de nós temos ainda coisas a nos libertar. Em nome de Jesus. E que o amor de Deus venha nos constranger para que nós sejamos libertos e venhamos, como diz Oséias, prossigamos em conhecer o Senhor todos os dias, para sermos libertos nessas áreas. Mas ali, o endemoniado, ele teve uma transformação na sua vida, porque ele conheceu o Senhor Jesus, ele conheceu a verdade. E é isso que nós queremos trazer nesta noite, esse amor que constrange, esse amor que me constrangeu, esse amor que constrangeu o irmão Rafael, esse amor que constrangeu o irmão Eliezer. Por mais que o irmão Eliezer tenha nascido num lar cristão, ele teve que ter um encontro com Deus para ter uma atitude de servir a Deus até o fim da sua vida. E eu quero perguntar se o irmão quer falar alguma coisa. Não? Irmã Verdiane, eu acho interessante isso que a irmã disse, que o amor, ele começa transformando, Deus começa transformando de dentro para fora. Essa é a real conversão. Ela não começa de fora e vai para penetrar na nossa alma, no nosso coração. Muitos tentaram começar assim e realmente não tiveram um encontro verdadeiro com Deus e acabaram servindo de escândalo. Aí servem até hoje, talvez, de escândalo para o Evangelho, porque a conversão começou de fora para dentro. Irmãos, isso é uma grande realidade, isso é um segredo para o amor de Deus nos transformar. Eu me lembro que eu detestava o meu pai pelos traumas que eu tive durante a infância, porque o meu pai também é uma pessoa muito influenciada pela bebida, pela noite, e acabava brigando com a minha mãe, e eu fui crescendo com isso foi me traumatizando. Então eu passei até anos da minha vida sem dar um abraço no meu pai, sem olhar nos olhos dele, porque eu realmente não amava o meu pai. E até que um dia, irmãos, meu pai chegou, eu já estava frequentando a igreja, não estava batizado ainda, meu pai chegou e começou, bêbado, a repetir a cena que eu já vinha na minha infância. E então eu levantei e as pessoas do meu lar ficaram com medo do que eu poderia fazer. Ficaram com medo achando que eu iria brigar com ele. Nunca, graças a Deus, levantei uma mão contra o meu pai. E quando eu levantei, irmãos, eu vi o meu pai ali, ele estava brigando com a minha mãe. Parecia que ia dar caso de polícia.
E eu cheguei e se aproximei do meu pai e abracei o meu pai. E aquele abraço, irmãos, ele quebrou tanta barreira. Meu pai começou a chorar na hora, igual uma criança. Minha irmã agora que está com 15 anos, está batizada nas águas, graças a esse amor de Jesus. Ela não era batizada ainda. Elas olharam aquilo atônicas, assim, e começaram não tiveram reação, porque fazia anos que eu não abraçava meu pai. Então eu disse, pai, vai deitar, deita aqui no sofá. Meu pai foi igual uma criança, irmãos, aquele homem grande, forte, que estava brabo. Ele foi igual uma criança, deitou, dormiu, e eu disse, mãe, vai deitar. Levei ela para o quarto dela, acabou, irmãos. Então, aquilo foi uma barreira que caiu também no meu coração. O diabo estava vendo qual seria a minha reação. E muitas vezes, irmãos, nós entramos na igreja, saímos da igreja e não levamos Cristo para os nossos lares, não levamos o amor para a nossa família, não demonstramos a piedade, não demonstramos os atributos de Jesus, não demonstramos compaixão. Ele é assim porque é assim, é sem vergonha. Desculpa a palavra, irmãos, é assim e nunca vai mudar, lançando palavras de maldição no teu lar por causa de traumas que você teve. E o amor de Jesus não transforma ninguém que não dá lugar para ele no coração. Isso só pôde acontecer na minha vida, na vida da irmã Veridiane, na vida do irmão Eliezer, na vida de pastores, na vida de missionários, porque eles deram lugar no seu coração, na sua casa, no seu íntimo, levaram esse amor aonde quer que eles foram. Aleluia. Eu lembro também de outro episódio, que eu estava trabalhando no Zafra, meu primeiro trabalho de carteira assinada, e eu estava, um tempo de pandemia, cuidando dos carrinhos, higienizando para as pessoas pegarem com máscara. E aí eu comecei a olhar um jovem que eu já estava batizado, comecei a olhar um jovem que estava ali na porta do Zafari, e ele começou a me olhar e ficou com cara de brabo, e começou a me encarar, e ficou assim. E eu continuei olhando para ele, irmãos. E ele veio para dentro do Zafari com tudo, para vir para cima de mim. Aí quando ele chegou em mim, disse, qual é que era, meu? O que tu tá me encarando? E eu disse, não, cara, é que eu conheço muitas pessoas, e normalmente eu olho para ver se eu reconheço e se a pessoa me reconheceu. Mas olha, Jesus te ama, Deus te ama. E quebrou todas as armas daquele jovem. Parecia que ele queria largar correndo. Ele, desculpa. E eu olhava para o chão. Isso é demonstrar o amor de Jesus, irmãos. É deixar ele nos transformar de dentro para fora. Levar para o teu lar, levar para a tua escola, levar para o teu trabalho. Esse amor, essa compaixão. E realmente ter a vida transformada por causa deste amor. E é interessante, irmãos, que quando nós temos esta revelação nas nossas vidas, nós somos gratos a Deus. E nós queremos, de alguma forma, transmitir esse amor. Porque nós recebemos esse amor de Deus e, de alguma forma, a gente quer transmitir esse amor. Ali o endemoniado de Gadara, ele foi tão grato pelo que Jesus fez na vida dele. Glória a Deus. Que ele quis seguir a Jesus. E esse é um dos pontos que realmente quando a pessoa ela tem a vida transformada, quando ela recebeu esse amor de Deus, esse impacto do amor de Deus na sua vida, ela quer segui-lo. Glória a Ela Deus. quer estar com Jesus. Assim é um filho com um pai e uma mãe. Quando nós temos aquela admiração, pelos nossos pais, nós queremos estar perto. Nós queremos estar perto do nosso pai e da nossa mãe. Nós queremos estar perto das pessoas que nós amamos. E assim é quando nós recebemos esse impacto do amor de Deus na nossa vida. Nós queremos estar com Jesus. O endemoniado ali naquele momento, ele recebeu aquele impacto, ele foi transformado, ele foi liberto, porque Jesus transmitiu para ele o amor. Jesus transmitiu para ele aquele amor. Muitas pessoas ali não chegavam nem perto dele, irmão Rafael. Ele naquela situação, ele não se chegava diante das pessoas, irmão Eliezer. Mas Jesus olhando, Jesus se aproximou dele. Glória a Deus. Muitas vezes nós olhamos as pessoas e, não, eu não vou chegar perto. Não vou chegar perto dessa pessoa. Esse meu parente está assim porque ele realmente quer, como o irmão Rafael falou.
mas que o amor de Deus, esse amor de Jesus, que Deus nos concedeu através do seu Filho Jesus Cristo, que nos aproxime dessas pessoas, porque através desse amor as pessoas são libertas, as pessoas são transformadas. E foi o que aconteceu, e esse amor traz uma gratidão enorme, porque só quem não tem Jesus sabe o que precisa, sabe o quanto Jesus transforma a sua vida. Eu sei o quão grato eu sou a Deus por Jesus ter tido misericórdia de mim. E quando nós temos essa gratidão, irmão Rafael, verdadeiramente esse encontro, nós queremos seguir Jesus. Glória a Deus. Nós queremos estar nos cultos. Nós queremos, mesmo fragilizado muitas vezes, mesmo fraco, mas a gente pensa, sai de casa, como o irmão disse, eu estou aqui pelo amor de Jesus. Geralmente eu converso com meu esposo sobre isso e ultimamente eu tenho refletido mais ainda no início da minha conversão. O amor de Jesus que me constrangeu a tomar essa decisão, a seguir a Jesus. E o endemoniado de Gadara, ele quis fazer isso, mas Jesus tinha um plano para ele. Jesus não queria somente ali que a gratidão dele ficasse nos pés de Jesus. Jesus transformou tanto a vida daquele homem, tanto, que Jesus disse, olha, eu quero que tu vá para os teus, vai para a tua casa, vai para a tua cidade e anuncia o que eu te fiz. Anuncia quão grande amor eu tive pela tua vida. Esse amor antes da cruz, irmãos, antes da cruz, esse amor Jesus já estava demonstrando às pessoas daquela época, antes da cruz do Calvário. Então, ali, o endemoniado, ele grato a Deus, ele vai até Jesus, pede para seguir Jesus. E Jesus diz, não, o que eu tenho contigo é maior, tu vai falar do meu amor. E é isso que nós temos que ter nas nossas vidas, irmãos. Que nós não recebemos esse amor para ficar guardado para nós. Somente nós e Deus. Eu sinto esse amor e deu. Não. Deus quer, irmão Eliezer, Deus quer, irmão Rafael, que nós venhamos transmitir esse amor lá no nosso lar, na nossa casa, na nossa parentela, na igreja a qual nós frequentamos, a qual nós congregamos, que nós venhamos transmitir este amor. Foi isso que Deus colocou no meu coração através desta passagem do Gadareno. Porque Jesus libertou ele, mas libertou ele para usar a vida dele, para libertar aqueles que ainda estão cativos. Aleluia! Então lembre-se, jovem, você na sua escola, você na sua faculdade, você no seu trabalho, Deus quer usar a sua vida. Como nós ouvimos no nosso congresso geral, que Deus quer usar pessoas libertas para libertar. Deus quer usar pessoas que conheçam o amor de Deus para transmitir o amor de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Glória a Jesus. Os irmãos têm mais algo a falar? Vou falar mais depois. Glória a Deus, então. Irmãos, nós vamos fazer uma pausa para o louvor, mas logo após nós retornamos novamente com este assunto. Glória a Jesus. Aleluia. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus.
nação falida com conceitos. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Eis-me aqui, com o coração quebrantado. Eis-me aqui, totalmente humilhado. Não vim me defender ou mostrar minha razão, mas Senhor, estou aqui por curar o meu coração. Que amor é esse que não lança fora? Que amor é esse que não ignora? Amor perfeito, verdadeiro, é o amor do meu Senhor. Eis-me aqui, com o coração quebrantado. Eis-me aqui, totalmente humilhado. Não vim me defender ou mostrar minha razão, mas Senhor, estou aqui, cura o meu coração. Que amor é esse que não lança fora? Que amor é esse que não ignora? Amor perfeito, verdadeiro, é o amor do meu Senhor. Que amor é esse que não lança fora? Que amor é esse que não ignora? Amor perfeito, verdadeiro, é o amor do meu Senhor. Eis-me aqui, coração quebrantado. Eis-me aqui, totalmente humilhado. Não vim me defender ou mostrar minha razão, mas Senhor, estou aqui, cura o meu coração. Que amor é esse que não lança fora? Que amor é esse que não ignora? Amor perfeito, o verdadeiro, é o amor do meu Senhor. Esse Que não lança fora? Que amor é esse que não ignora? Amor perfeito, verdadeiro, é o amor do meu Senhor. amém. Glória a Deus. Geração eleita, o nosso lema é
na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Aleluias, glória a Deus. Retornamos então com a programação. E está aqui conosco a nossa irmã Nicole e novamente nosso irmão Rafael aqui conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então, como nós estávamos falando sobre o amor de Deus, eu vou fazer a mesma pergunta que eu fiz para o irmão Rafael, eu vou fazer para a irmã Nicole. Nós somos jovens que, falo nós jovens, nós três aqui, que não nascemos num lar cristão e temos experiência para contar, né? Então, eu quero fazer uma pergunta para nossa irmã, baseado no que nós estávamos falando aqui, sobre o amor de Deus, sobre exemplo bíblico do que aconteceu, de o que acontece quando nós temos esse encontro com Jesus, e fazer a seguinte pergunta para nossa irmã. Como que foi o encontro dela com Jesus e como que a vida dela mudou depois desse encontro? Sobre meus irmãos, com a paz, Senhor, amém? Bom, Glória irmã a Deus. Veridiane, como tu disse ali, o meu encontro com Jesus, ele foi através de uma depressão que eu tive. Eu estava em casa, passando por alguns problemas e depressiva. E eu não tinha solução, a minha vontade não era de viver. Eu só pensava em me matar. Até que chegou um certo momento que eu cantava hinos dentro de casa e eu pensava assim, será mesmo que Jesus irá me aceitar? E todo mundo dizia para mim, passava os irmãos lá na frente de casa e diziam, vamos lá, Deus tem uma bênção para ti. Só que todas as vezes que Jesus foi me apresentado, eu neguei ele. Que nem Pedro. Ele foi perguntado para Pedro e ele negou Jesus 3 vezes. E eu peguei e falei assim, não, hoje eu vou no culto. E chegando lá, eu fui diretamente ao culto e o irmão estava pregando, era um culto da juventude, o irmão estava pregando, Pedro nega Jesus 3 vezes. E quando ele terminou a pregação, ele nem precisou nem fazer o convite, eu já estava lá na frente, chorando. E eu disse, eu aceito a Jesus, eu preciso me libertar disso que eu estou vivendo, porque eu sei que isso não é de mim. Glória a Deus. E chegando lá, eu aceitei a Jesus, comecei a fazer parte daquilo. E a minha vida foi mudando aos poucos. Naquele simples culto, eu não voltei para casa, eu não sentia mais vontade de me matar, eu não sentia mais vontade de querer estar no mundo. Eu sentia vontade de estar na presença de Deus. Aleluia. Então, desde aquele momento que eu decidi, não, eu vou servir a Deus, aquela angústia, aquela tristeza, aquela vontade de tirar a minha vida não existiu mais, porque Jesus me libertou daquilo. O amor de Deus com a minha vida foi impactado naquele momento. Aleluia. E Glória a Deus. O que impactou a minha vida naquele momento, que foi a minha caminhada com Jesus, foi que Deus, tudo aquilo que eu achava que eu não teria, Deus, ele pôde me dar. Que era a felicidade, que era o amor de Cristo, que muitas das vezes eu pensei que eu não teria. Eu me perguntava, será mesmo que Jesus, ele me ama tanto assim? Mas ele me amou, que hoje eu estou aqui, eu agradeço a Deus por isso. Glória a Deus. Porque se fosse a Nicole de antes, eu acho que hoje eu não estaria aqui se eu não tivesse aceitado a Jesus. Aleluia, glória a Deus. E essa mudança, né, irmã Nicole, que Deus faz na nossa vida, eu estava aqui falando com os irmãos, nos traz uma gratidão no nosso coração,
que a gente quer seguir a Jesus, a gente quer servir a Jesus. Mas você repare que todos os testemunhos de quem verdadeiramente tem um encontro com Jesus é um impacto desse amor. E a palavra de Deus é algo tão tremendo, porque a palavra de Deus ela se cumpre, que nem diz em 2 Coríntios 5:17. Todos aqueles que têm um encontro com Deus têm uma mudança de vida. Que nos diz assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se faz novo. A irmã passava por um período de depressão, de ansiedade, ali de pensamento suicida, porque não queria viver, não tinha motivos. Mas olha o que aconteceu quando ela teve um encontro verdadeiro com Jesus. Deus deu um significado para ela viver. Deus deu um motivo para ela viver, um combustível para ela viver. E eis que tudo se fez novo. Eis que ela se fez Deus fez nela uma nova criatura. As coisas Aleluia. velhas se passaram. Glória a Deus. E tudo se fez novo. E é isso, irmão, quando nós temos verdadeiramente um encontro com Jesus. O irmão Rafael, ele falava que do seu testemunho, era um testemunho onde ele guardava no seu coração mágoas do seu pai, posso dizer assim? Sim, mágoas, ódio. Meu coração ele tinha bastante espaço para o ódio. O ódio era o meu combustível, porque eu comecei a perceber que as pessoas más elas tinham benefícios. Então eu comecei a usar o ódio como muitos garotos de favela, da vila que a gente vê hoje em dia, e até em diversas músicas é falado isso, usa o ódio como combustível para sobreviver. Porque quando eu sofria bullying numa escola, eu me lembro até hoje, eu era pequeno, aí minha mãe me trocou de escola. Aí lá eu continuei sofrendo bullying, eu disse, mãe, eu preciso trocar de escola. Minha mãe disse, não vou trocar de escola, agora tu vai ter que se virar. Então eu comecei a revidar esse bullying e ficar pior do que os que me faziam bullying. Então ali eu comecei, e já na infância, o lar, né, a deixar o meu coração combustível para o ódio, que era uma forma de sobrevivência para mim. E quando eu senti o amor de Deus na minha vida, é como se, irmãos, algo tivesse purificado alguma coisa que está imunda, em sair toda a mancha, toda a mácula. E eu via que é o ódio depois, quando eu achava que ser frio, eu até falava isso para a Veridiane muito, que a gente é casado, né? A gente vem no namoro lá do mundo. Então eu achava que ser frio era uma forma de me defender, de não sentir, de não demonstrar o sentimento. E, na verdade, isso é uma mentira do diabo, porque acumula dor. Tu vira uma pedra, mas tu está acumulando, tu é uma bomba relógio, tu não se abre para ninguém. E aquilo vai te detonando por dentro, é um veneno. Mas o amor, ele fez o efeito contrário do que eu imaginava que ele faria. Aleluia. Eu achava que quem amava era trouxa, quem fazia o bem só sofria, só padecia. Pelo contrário, quando eu comecei a pagar o mal pelo bem, o mal não teve mais êxito no meu coração. Aquela dor não me machucava mais. Aleluia. Quando eu comecei a olhar para as pessoas que me falavam, eu te odeio, e eu falava, mas eu te amo. Isso não vai mudar. Glória a Deus. Não doía mais, irmãos, a depressão não tinha mais. Quando as pessoas chegavam para me machucar, não doía, porque eu demonstrava o amor, demonstrava o que Jesus demonstrou para mim, quando eu demonstrei pecado para Ele, quando eu me demonstrei inimigo dEle, como a Bíblia fala que ainda nós sendo inimigos, Ele nos amou, Ele me abraçou. Então, irmãos, o amor de Jesus está na prática, o amor de Jesus que transforma, está em dar lugar, está em abrir o coração e praticar o mesmo. E assim ele aumenta. Então, como a irmã Veridiane estava falando, um rancor, eu diria ódio, era uma palavra mais forte ainda, que tinha no meu coração. E é incrível que daí quando o irmão teve o encontro com Jesus, Jesus transformou isso. Porque, irmãos, quantas famílias são destruídas por causa do ódio.
por causa do orgulho, ou quantas famílias também são destruídas por causa da depressão. Pais, irmãos, eu me lembro que eu passei por um período de depressão também, e foi também dos maiores motivos de eu ter me entregado para Jesus, porque eu era muito depressiva e era suicida também, e tentei me suicidar uma vez. E quando a gente tem aquele encontro, porque a gente se sente aquele complexo de inferioridade e ninguém me entende, ninguém me ama. E quando eu tive aquele encontro ali, aquele impacto com o amor de Deus, realmente é algo que transforma. Porque eu me lembro que eu fiz muito a minha mãe chorar pelo meu tempo que eu estava depressiva. Porque é dolorido hoje, né? Eu estou esperando um filho e eu fico imaginando se em algum momento ele passar por momentos difíceis na sua vida, vai doer em mim. E quantas vezes não doeu na minha mãe, quantas vezes não doeu na minha família, aquele episódio ali de depressão, aquele episódio de ansiedade, aquela tristeza profunda. Mas o bom, irmãos, é que o sofrimento que foi causado, eu estou trazendo bastante porque foi algo muito impactante essa passagem do Gadareno na minha vida, que quando ele teve ali o encontro com Jesus, Jesus disse, vai para tua casa. Porque quantos não viram ele naquela situação? Vai e prega para tua cidade. E assim foi nossa parentela, que nós não nascemos num lar cristão, pôde ver isto, como o irmão Rafael falou anteriormente. Ali a família dele viu um outro Rafael quando ele abraçou o pai dele. A família da irmã Nicole viu uma outra Nicole, uma alegria que ela não tinha, uma felicidade que ela não tinha, uma paz em meio à guerra que ela não tinha. E esse é o amor de Jesus, o amor que nós estávamos falando, que não somente nos transforma, Rafael, mas faz a gente pregar de uma forma na prática para a nossa família esse amor. Esse amor que nos traz a alegria. Muitas vezes eu tive a oportunidade de dizer para minha família que Jesus, ele é o meu oxigênio. Jesus, ele é o meu guia. Muitas vezes, algumas pessoas da minha família, não, mas sim, Deus está no controle, mas tudo que tu sempre fala, tu fala que Deus cuida, que Deus vai cuidar de tudo, porque esse amor nos impacta tanto que a gente entrega e confia que Deus vai cuidar de tudo. E o que sai da nossa boca é, Deus está cuidando, Deus vai prover, porque Deus, ele é maravilhoso. E a gente, quando é impactado por esse amor, a gente recebe o novo nascimento na nossa vida, de dentro para fora, como o Rafael estava dizendo. O nosso caráter, a nossa identidade, a nossa perspectiva de vida, a nossa mudança de valor muda nas nossas vidas, que foi o que eu trouxe aqui, que é as mudanças que ocorrem após nós conhecermos Jesus, que é uma nova identidade. É uma nova Nicole, é um novo Rafael, se transformou uma nova Veridiane, com mudança de valores, porque o mundo nos prega um tal valor. E Jesus nos mostra que nem tudo que a gente acha que é necessidade, que é necessário, é realmente. A nossa perspectiva de vida também muda. Fica uma perspectiva de vida baseada na palavra de Deus. O que é necessário? Porque Deus nos transforma, nos mostra esse amor, nós nos transformamos em novas pessoas. E esse amor, irmão Rafael, nos faz ter uma visão diferente. Quando nós realmente somos transformados por Deus. Glória a Deus. E há pessoas que dizem, mas Jesus transforma, mas o caráter é o caráter. Mas Jesus é tão maravilhoso que Jesus transforma até o caráter. Aí está o novo nascimento, né? É isso que Jesus estava querendo dizer quando ele falava, é necessário nascer de novo. Que a pessoa com o caráter que ela adquiriu no mundo, com a experiência que ela teve no mundo, com o aprendizado que ela ganhou no mundo, com a sabedoria terrena, que é animal, é diabólica, que a palavra fala, ela não iria herdar o reino, é impossível. Aí, como então, Jesus, vamos fazer isso? Só nascendo de novo. Parece uma piada, né, irmãos? Tem uns que falam, isso aí nem nascendo de novo. Mentira do diabo. Se Jesus fazia a obra na vida dele, ele nasce de novo,
e ele vai entrar no céu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. E é por esse novo nascimento, é pelo amor que vem o novo nascimento. Não tem outra explicação. Claro que tem outros, né, outros meios, a fé, a esperança, mas o maior deles é o amor. Glória a Deus. E eu quero, irmãos, antes de... Nosso pastor vai estar participando aqui conosco no encerramento. Antes de nós chamarmos o nosso pastor, eu quero que a nossa irmã Nicole, que está aqui conosco, ela diga de uma forma que todos nós venhamos entender como que aconteceu esse impacto assim, né, na vida da irmã. A irmã foi no culto, teve aquele impacto ali de Deus através da palavra de Deus, mas foi imediato após aquele encontro ali que Jesus transformou essa área na vida da irmã. Porque, às vezes, a gente tem aquilo, né, que a gente não pode deixar de falar, que muitas pessoas vão indo. Ai, parece que Jesus não está fazendo nada. Parece que Jesus não está trabalhando na minha vida. Mas tem exemplos bíblicos de formas que Jesus teve ali o encontro e a vida da pessoa foi transformada. Mas também nós vemos, através de testemunhos, através da palavra de Deus, que tem aquela mudança progressiva, que a pessoa vai indo nos cultos, que a pessoa vai se aproximando de Jesus, vai conhecendo Jesus, mas Jesus não deixa de transformar. Não, a minha, quando eu tive esse encontro com Jesus, foi imediato. Eu entrei ali, aceitei a Jesus. Quando eu voltei para casa, eu disse para minha mãe: mãe, a partir de hoje eu não vivo mais para o mundo, eu vivo para Cristo. Então, naquele momento, eu falei bem assim, eu não quero mais viver mais nada deste mundo. Eu só quero viver para Jesus. Então, foi um impacto para mim e para minha família, porque eu cheguei em casa, minha mãe disse que eu sorria, que isso era algo que eu não fazia há muito tempo. E ela sempre dizia: filha, eu sei que está difícil, mas eu estou aqui, só que eu não encontrava a rede de apoio que eu precisava. Eu não precisava que a minha mãe me ajudasse, mas eu precisava que Deus me ajudasse. Então, naquele momento, eu encontrei a Deus e eu falei: não, para mim já cheguei, eu não quero mais viver para o mundo. Então, eu encontrei a Jesus, eu cheguei, eu disse: não quero mais viver para o mundo. A partir de hoje, eu vou estar, né? Falei para o pastor, a partir de hoje, eu quero começar a fazer discipulado, quero descer as águas, eu quero ter encontro com Jesus. Esse é o desejo do meu coração. Então, Glória a Deus. Eu tive aquele encontro com Jesus naquele momento mesmo. Glória a Deus. Aleluia. Então, irmãos, como Zaqueu, né? Teve um encontro ali com Jesus e realmente teve a vida dele transformada. Então, nós vamos estar chamando o nosso pastor para estar participando conosco. E você fique por aí, que nós ainda não encerramos. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente.
nesta nação falida com conceitos. Geração eleita! Glória a Deus. Retornamos então, estamos aqui com o nosso pastor Venâncio, ali da nossa sede diária Curupaiti. Paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor. Glória a Deus. Agora nós vamos então deixar o nosso pastor falar um pouquinho. Mas pode ficar aí, vai que eu erro aqui, vocês me ajudam. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Queremos saudar os nossos ouvintes com a paz do Senhor Jesus. Uma pena, né? Um programa tão de tanto valor como este, a gente ter tão poucos espectadores, né? Mas o importante é que Jesus está nos vendo, né? Glória a Deus. A noite Glória a chuvosa. Eu quero ler uma palavra no capítulo 18 de Mateus. Versículos 21 e 22. O tema é amor, né? O amor que Então eu não- quero usar esses dois versículos para falar um pouco de amor. Glória a Deus. Nos diz a palavra de Deus assim. Versículo 20 e 21. 21 e 22, melhor. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? E ele aperfeiçoou a pergunta, dizendo 7 vezes. E Jesus, então, responde: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Então, nós vimos aqui 70 vezes 7 dá 490 vezes. E para alguém perdoar alguém 490 vezes por dia, é de um pôr do sol ao outro pôr do sol. É considerado um dia. Aleluia. 490 vezes. E para nós entendermos a grandeza desse amor a ponto de nós conseguirmos perdoar alguém 70 vezes 7, nós precisamos de algo na nossa vida. E para isso nós precisamos reconhecer que existe 2 amores que a Bíblia nos mostra. Existe o amor ágape e existe o amor eros. Então, o amor eros é aquele amor que um pai tem por um filho. Ele é limitado. Por exemplo, o pai tem um filho que está lá na escola estudando e ele é esforçado, ele, por anos, ele passa todos os anos na escola e todos os anos o pai o abraça e diz: filho, eu te amo. Eu te amo porque tu é esforçado. Eu te amo porque tu passou de ano.
Eu te amo porque quando me olham na escola, dizem que eu devo ser um bom pai, eu tenho te dado instrução em casa. Os professores te querem bem. Mas esse mesmo pai, quando passa o tempo e o filho tem lá, ele está crescendo e ele então se perde um pouco, a adolescência tira ele do foco da escola. Chega um dia então que esse filho, ele não passa de ano. Antes ainda do final do ano, os professores chamam o pai e dizem: olha, pai, a gente está preocupado com fulano porque ele não tem se preocupado mais com os estudos, ele brinca na sala de aula, ele quer jogar bola, E o pai, ele corrige aquele filho e quando chega no final do ano, o filho não passa, e aí agora o filho já não tem mais um abraço. O filho já não é tido como aquele filho bom de antes. É com amor. Mas esse é o amor eros, um amor por troca. Meu Deus. Um amor por troca. Tu vai bem, eu te quero bem. Tu vai mal, já não te quero tão bem assim. Da mesma forma, quando um casal, e aqui nós temos um casal bem do meu lado, a esposa, ela é caprichosa, ela arruma a casa, ela deixa tudo limpinho, e o marido, então, acostuma com aquilo. E quando ele chega do trabalho, ela diz: amor, a janta está pronta, tu quer que eu te sirva agora ou tu quer te banhar primeiro? E ele diz: vamos me banhar primeiro. Vai lá, toma banho, volta, ela serve ele come, e depois de ter se alimentado, ele diz assim: amor, eu te amo. Tudo está perfeito. Mas quando ele chega um dia, a casa está desarrumada, a janta não ficou bem temperada. Ele então se alimenta e ele sente que tem alguma coisa que não está bem temperado. Ele diz assim: mano, o que houve? Pô, não esperava isso. Tu sempre faz direitinho, o que houve hoje? Então esse é o amor eros, um amor por troca. Aquele irmão que, quando chega em casa, ele chega sempre já quase na hora de ir para o culto, e a esposa, ela deixa a roupa arrumadinha em cima da cama, a golinha engomada, tudo limpinho ali para ele. Depois que ele se arruma para o culto, ele vai lá e dá um beijo nela e diz assim: eu te amo. Mas se um dia ele chega e está desarrumado, ele vai esquecer do amor que ele tem pela esposa. Esse é o amor eros. Agora, o amor de Deus, ele é o amor ágape. Ele me ama porque ele me ama. Glória a Deus. Se eu fizer tudo correto, ele me ama. Se eu fizer errado, ele continua me amando do mesmo jeito. Glória Aleluia. E quando eu li essa passagem bíblica,
a respeito do perdão, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Eu comecei a procurar, então, como eu consegui ter em mim a condição de perdoar o meu irmão 70 vezes 7. E aí, então, nesta passagem bíblica, eu descobri. É somente tendo o amor ágape na minha vida. É somente você tendo o amor ágape na tua vida. Glória a Deus. Se tu tem o amor ágape na tua vida, a tua esposa vai errar contigo e tu não vai levar em conta, porque tu tem o amor na tua vida. Agora, se só tem aquele sentimento que te leva a uma emoção quando a pessoa faz o teu bem, quando o teu ego ele é afagado com aquele bem que recebeu. É por isso que a Bíblia fala que quando nós abençoamos alguém que é bom para nós, quando nós fizemos para alguém que nos faz o bem, isso é simples, isso o mundo faz também. Isso o mundo faz. Lá no mundo, quando uma colega de trabalho, ela leva uma prova de um docinho lá para alcançar uma colega dela, a colega pega, agradece e vai embora. E no outro dia, aquela colega que é ímpia, ela também traz um agrado para a pessoa que agradou ela. Então, isso o mundo faz. Agora, quando nós temos o amor de Deus na nossa vida, nós vamos fazer aquilo que o mundo não faz. Glória a Deus. Quando tu recebe um tapa de um lado do rosto, tu cede o outro lado para bater. Quando alguém faz um mal para ti, tu paga com o bem. E isso é ter o amor de Deus na vida. O que eu quero trazer para vocês esta noite, nesta live da juventude, lá da sede diária Curupaiti, é que nós façamos aquilo que Jesus ensinou a Pedro, além daquilo que nós imaginamos. Quando a gente pensa que estamos exaustos, que fizemos muito, Jesus nos diz, ainda é muito pouco. Devo perdoar uma vez por dia, Jesus? 7 vezes? Um dia por semana? E ele diz, não, 70 vezes 7. 490 vezes por dia. Aleluia. E quem pode fazer isso? Quem é que consegue fazer isso? Quem consegue fazer isso é a pessoa que tem o amor de Deus na vida. Glória É a a Deus. pessoa que tem a mente de Cristo, que compreende como Cristo compreendia, como Ele compreende. Enquanto nós não tivermos esse amor ágape em nossa vida, nós não vamos conseguir atingir o alvo. E o nosso alvo é chegar à estatura de um varão perfeito. Aleluia. E para chegarmos à estatura de um varão perfeito, nós precisamos do amor ágape, o amor de Deus. Aleluia. Acho que já passou, né? Glória a Jesus. Deus. Não, só tem que ler os comentários depois. Me falar. Aleluia. 5 minutos mais, né? Glória a Deus. Então, irmãos, eu sei que possivelmente tenha alguns que são da juventude, jovens, e
alguns até lá da nossa sede diária que está nos ouvindo, eu vejo, durante todos os anos que eu tenho pastoreando igreja, a gente vê os acontecimentos e a gente vê pessoas que se queixam de não crescer, muitas vezes, no ministério, de não conseguir ter um lugar. Olha aonde nós estamos agora. Olha onde Deus colocou o irmão Rafael, que veio lá de uma vila que usava drogas. A irmã Veridiane era da mesma vida. Eles eram namorados, viviam juntos, quando ímpios, e quando chegaram na igreja, eles tiveram que se separar. Um foi para uma igreja, para uma sede diária, o outro foi para outra sede diária, em obediência a uma regra que ia fazer bem para a vida deles. Depois que nós chegamos na Curupaiti, eles tinham uma dificuldade para se casar, e nós fomos ver o porquê que eles tinham dificuldade para se casar. E eles me disseram, olha, o problema é a casa. A gente ainda não conseguiu terminar a casa. Então, nós fomos terminar a casa. Terminamos a casa e logo eles se casaram. E agora, daqui a um mês, já veio o bebê. Glória a Deus. E assim Deus vai fazendo na nossa vida. Agora é necessário nós nos interessar pelo problema daquele que é nosso semelhante. Aleluia. Não adianta nós dizer, vai, te aquece, se nós não demos o cobertor. Sacia a tua fome se nós não damos o alimento. E essas coisas quem faz é o Espírito Santo. Não existe ainda uma perfeição. Aleluia. Não está tudo 100%. Mas nós iniciamos. Glória a Jesus. E a Bíblia diz que Deus, ele inicia uma boa obra e depois ele aperfeiçoa. Deus vai aperfeiçoando agora. E logo nós vamos ver então esta árvore dando frutos. Quando nós reconhecemos que esse amor que nós temos por um irmão, por exemplo, quando ele é nosso braço direito na igreja, o irmão, ele está sempre do nosso lado, mas quando ele diz assim, pastor, eu estou indo embora, eu tenho que ir para uma outra congregação, sinto de Deus assim. Aí eu fico de mal com aquele irmão. Alguém que ajuda lá no grupo de jovens e, de repente, ele diz, olha, agora, não sei, coloca outro. E aí a gente, então, embrabece com ele e aí já não é mais amigo, mas que amor é este? Que amor é este? Aleluia. O amor de Deus, ele supera todas as coisas, todas as circunstâncias. Quando nós temos o amor de Deus na nossa vida, nós vamos saber o momento de parar, de pensar 2 minutos. Glória a Deus. Então, esta é a mensagem que vos trago nesta noite. Deus é bom. Aleluia. Glória a Deus. Que Deus vos abençoe muito. Aleluias. Vou tentar ler os comentários aqui, irmãos. Glória a Deus. Irmão Agenésio, paz, Senhor Jesus, Deus na frente. Irmão Semar, paz, Senhor Jesus, Deus na frente. Irmão Fernando, paz do Senhor, Mato Grosso do Sul. Irmã Jennifer, glória a Deus. Irmã Eliane, Deus abençoe vocês. Irmã Sara Dornelles, glória a Deus. Carla Janaína, glória a Deus. Samara, glória a Deus. Elisete, paz, oração, união. Roberta, glória a Deus.
Eliane, oh, glória a Deus, bênção de Deus. Irmã Márcia Fontoura, Deus na frente. Gabriel, glória a Deus. Irmã Semar, glória a Deus. Irmã Juliane, glória a Jesus, glória a Deus. Irmã Dani, aleluia. Irmã Eliane, glória a Jesus. Deus abençoe o nosso pastor Venâncio, grato por sua vida. Irmãos, nós estamos então se encaminhando para o fim e concluímos então que quando nós realmente recebemos essa transformação de Deus na nossa vida, esse amor de Deus, nós os transmitimos esse amor, como diz a palavra de Deus em 1 João 4:7. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus. Quero agradecer a cada um que esteve conosco até agora. Deus abençoe e não se esqueça que o nosso lema é Deus na frente. Glória a Deus. Deus na frente, Deus na frente.